Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de uma figura que literalmente redesenhou o mapa religioso e político do Ocidente. Exato. E para começar, imagina só. Em 1520, o próprio Papa descreve alguém como um javali selvagem solto na vinha do Senhor. Uma imagem forte, né? E esse alguém era Martinho Lutero. O documento papal exigia que ele negasse 41 das suas convicções. Era sério o negócio. Muito sério. E esse é o homem que deu o pontapé inicial na Reforma Protestante. Aquele período longo, né? De 1517 até 1648, mais ou menos. Para nossa conversa de hoje, a gente vai se basear em partes importantes de uma obra sobre história do cristianismo, especificamente o capítulo 24 de História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley. Isso. A ideia é entender a jornada pessoal do Lutero, sabe? As ideias revolucionárias dele e como que elas causaram essa divisão imensa na cristandade ocidental. Perfeito. E a gente quer investigar como ele respondeu a 4 perguntas chaves sobre salvação, autoridade, a igreja e a vida cristã. Respostas que, nossa, mudaram tudo. Vamos lá, então. Começando pelo homem por trás da lenda, o monge atormentado, Martinho Lutero, nascido em 1483, filho de um minerador que tinha uma boa condição, né? E que queria que ele fosse advogado. Só que aí um evento dramático mudou os planos. Em 1505, ele estava voltando para a universidade e foi pego numa tempestade daquelas. Violenta mesmo, caiu um raio perto dele, jogou ele no chão e, no pânico, ele fez aquela promessa para Santa Ana, que era a padroeira dos mineradores. Salva-me, se me salvares, me tornarei um monge. É isso. Exatamente, e sobreviveu. Cumpriu o voto mesmo contra a vontade do pai e entrou para o mosteiro agostiniano em Erfurt, um mosteiro bem rigoroso, aliás. E ele não fez por menos, né? Levou a vida de monge ao extremo. Tem uma frase dele que é marcante. Aquela: se fosse possível ao monge ir para o céu apenas por seu comprometimento, esse monge teria sido eu. Mostra a intensidade dele. Total. A fonte descreve uma dedicação quase sobre-humana. Jejuns longos, dormir sem cobertor no inverno rigoroso da Alemanha, horas e horas de vigília, oração, leitura. Mas por que tudo isso, né? A raiz era uma consciência, esmagadora do próprio pecado. Ele se sentia muito pecador diante da santidade de Deus. Tem até aquele relato dele na primeira missa, quase paralisado de medo, pensando: quem sou eu, pós-cinzas, cheio de pecado, para me dirigir à majestade divina? Dá para sentir a angústia. Ele se sentia condenado por um Deus que parecia só justo e irado. Chegou a um ponto extremo, né? A confessar que odiava a Deus. Eu não amo Deus, eu odeio. Imagina um monge super devoto chegar a esse ponto de desespero. é chocante. É muito forte. Como é que essa alma tão atormentada encontra algum alívio, então? Parece que a virada não veio das práticas do mosteiro. Veio do estudo. Ele foi transferido para Wittenberg, virou professor de estudos bíblicos na universidade, e aí mergulhar nas escrituras para ensinar, isso o forçou a olhar os textos de outro jeito. Faz sentido, ele precisava entender para explicar. E ele ficou muito marcado primeiro pelos Salmos, depois pelas palavras de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Aquela sensação de abandono. Isso, refletir sobre como Cristo, o Filho perfeito, pôde se sentir assim, levou ele a uma nova ideia. Cristo estava se identificando com a gente, com a humanidade pecadora, tomando o nosso castigo. E aí vem o clique final, né? A tal experiência da torre, por volta de 1515. Preparando aulas sobre Romanos. Exato. Ele ficou meditando naquele versículo, Romanos 1,17. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. E o que aconteceu ali dentro dele? Foi a epifania. Ele contou que meditou dia e noite até que, entendeu. A justiça de Deus ali não era a que exige e condena, que era o que ele sentia na pele. Mas era a justiça que Deus dá, de graça.
pela fé em Cristo. Ele disse: nesse momento senti que nasci de novo e entrei pelos portões abertos do paraíso. Nasci de novo. Uau! Uma virada total. Então, a grande descoberta é essa. A justificação somente pela fé. Sola fide. Exatamente. A salvação não é algo que a gente conquista com esforço, com ritual, com boa obra. É um presente. Você recebe pela confiança no que Cristo fez na cruz. A cruz não só inspira, ela salva. E o impacto disso era? Gigantesco para a época, porque a visão normal ligava a salvação às obras, aos sacramentos da igreja, à mediação dos padres, dos santos. Totalmente. A ideia de Lutero de que só a fé já te conecta direto com Deus, isso minava toda a estrutura de mediação da igreja. E, claro, o poder e até a economia que sustentavam essa igreja medieval. As implicações são enormes. Se é só ter fé na palavra de Deus, qual o papel indispensável do padre como intermediário? Para que comprar indulgência? Para que peregrinação? Começa a balançar a base da autoridade de Roma, né? A função da igreja como mediadora exclusiva. E ele até escreveu sobre essa libertação num hino, né? Com aquela linguagem bem direta dele. Sim, na masmorra do diabo acorrentado eu estava, a angústia da morte me tomou. Mas aí vem a fé. Apega-te a mim, então o filho falou, pois tu és meu e eu sou teu. O velho inimigo não nos pode destruir. Dá para ver a jornada, né? Da angústia para a segurança em Cristo. Essa certeza pessoal dele logo ia bater de frente com as práticas da igreja, né? E o estopim foi a questão das indulgências. Ah, as indulgências. Elas tinham uma história longa, sabe? Começaram lá nas cruzadas para perdoar as penitências aqui na Terra. Mas com o tempo viraram uma fonte de renda importante para o papado. Baseado naquela ideia de um tesouro de méritos de Cristo e dos santos que a igreja podia, digamos, distribuir. Isso, o problema foi como isso chegou no povo. Muitas vezes parecia que dava para comprar o perdão, ou tirar a parente do purgatório na hora, sem precisar de arrependimento de verdade. Era quase mágico. E em 1517, a coisa ficou escandalosa com a campanha de um certo João Tetzel na Alemanha. Ah, o Tetzel. Ele estava levantando dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro, em Roma, e usava táticas bem agressivas. Prometia que a indulgência livrava até de pecado futuro, tirava a alma do purgatório na hora. Tinha até um slogan horrível, né? Algo como: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Terrível! Para Lutero, que tinha acabado de entender a justificação pela fé, isso era o cúmulo. Não era só prática ruim, era teologia péssima, um escândalo. E a resposta dele foi acadêmica, a princípio. As famosas 95 teses. Exato. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou as teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Era um convite para um debate, na verdade, sobre o poder e a validade dessas indulgências. E essas teses, mesmo em latim, questionavam se o Papa podia mesmo liberar alguém do purgatório, e diziam que as indulgências davam uma segurança falsa, tirando o foco do arrependimento real. Só que mesmo não sendo a intenção inicial dele, as teses foram traduzidas para o alemão, impressas, e viralizaram. Espalharam como fogo pela Alemanha. Aí a reação de Roma não demorou. Os dominicanos, que eram rivais dos agustinianos do Lutero e ordem do Tetzel, denunciaram ele. O conflito foi crescendo. Em 1519, teve um debate importante em Leipzig com o teólogo João Eck. E aí o Eck pressionou Lutero para ir além das indulgências. E ele foi, né? Foi. Acabou questionando a autoridade do próprio Papa sobre o purgatório. E soltou uma bomba. Nem a Igreja, nem o Papa podem estabelecer artigos de fé, os quais devem provir da Escritura. Opa! Isso é só a Escritura na prática. A Escritura como única autoridade. Exatamente. O Eck, na hora, acusou ele de ser seguidor de Jan Hus, um reformador que tinha sido queimado como herege um século antes. Ali ficou claro que Lutero tinha chegado na sua segunda grande convicção. A autoridade final é a Bíblia, não papas ou concílios. Com isso, a ruptura era quase certa. A resposta de Roma foi a bula papal Exsurge Domini, no verão de 1520, aquela do javali selvagem.
Essa mesma. Condenava 41 ideias dele e dava 60 dias para ele se retratar. Senão, excomunhão. E a resposta de Lutero não foi nada sutil. Nem um pouco. E em dezembro de 1520, ele fez um ato público simbólico. Juntou professores, estudantes e queimou livros de direito canônico, teologia da época e a própria bula papal. Queimou a ponte, literalmente, e ainda disse: eles queimaram meus livros, então eu queimei os deles. Direto ao ponto. Totalmente. E olha, mesmo antes disso, ainda em 1520, ele já estava publicando uma série de textos que se tornaram a base da teologia reformada dele. Ele não estava só reagindo, estava propondo uma nova visão. Quais foram as ideias principais desses textos de 1520? Foram 3 publicações-chave. A primeira, A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Ali ele chamou os príncipes, as autoridades seculares alemãs, para fazerem a reforma da igreja, já que o clero não fazia. Pedindo para diminuir o poder e a riqueza dos bispos, dos mosteiros, quase uma igreja nacional alemã. Exatamente. Um chamado bem político. O segundo foi do cativeiro babilônico da igreja. Esse foi um ataque direto aos sacramentos da Igreja Católica. Lutero via o sistema sacramental como um cativeiro, prendendo os fiéis. Argumentando pela liberdade do cristão de ir direto a Deus pela fé? Isso. Ele reavaliou os 7 sacramentos e disse que só 2, o batismo e a ceia do Senhor, foram realmente instituídos por Cristo, com um sinal visível e uma promessa. E que eles eram para toda a comunidade, não só para o clero. O que nos leva à ideia do sacerdócio de todos os crentes. Perfeito. Se os sacramentos não são canais exclusivos da graça, e se a fé é o elo direto com Deus, então aquela divisão rígida entre clero e leigos cai por terra. Ele resgatou a ideia do Novo Testamento. A igreja é a comunidade onde todos são sacerdotes diante de Deus. Fascinante. E o terceiro texto? Da liberdade cristã. Esse tinha um tom um pouco mais calmo, mas reafirmava tudo. Lutero explorou aquele paradoxo. O cristão é totalmente livre, não sujeito a ninguém pela fé, mas ao mesmo tempo é servo de todos, pelo amor. E aí vem aquela ideia sobre as boas obras. Sim, ele deixou claro, boas obras não são a causa da salvação, são o fruto natural da fé. A frase dele é ótima. As boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. E essa visão também mudou completamente a ideia de trabalho, de vocação, não é? Com certeza. Se as boas obras vêm da fé e servem ao próximo, então qualquer trabalho útil, sapateiro, dona de casa, governante, vira um jeito de servir a Deus, um chamado divino tão válido quanto ser monge ou padre. Acabou com aquela hierarquia espiritual que colocava a vida religiosa acima da vida comum, uma revolução social também. Sem dúvida. E para entender melhor a base teológica disso tudo, a gente já falou da justificação pela fé, a sola fide, mas tem aquela distinção importante sobre a justiça imputada. O que é isso exatamente? É crucial. A visão mais tradicional, de Agostinho para frente, via a justificação mais como um processo. Deus ia colocando justiça dentro da pessoa, tornando-a aos poucos mais santa. Lutero disse, não, a justificação é um ato declaratório de Deus. Por causa de Cristo, Deus acredita a justiça de Cristo ao pecador que crê. É como um status legal. Você é declarado justo na hora, pela fé, mesmo que ainda lute contra o pecado. Ah, entendi. Você é declarado justo primeiro, e isso possibilita o processo de se tornar mais santo, a santificação, não o contrário. Exato. A justificação vem antes e é a base da santificação. Outro par importante para ele, lei e evangelho. Como ele via esses dois? Para Lutero, distinguir isso era a chave para ler a Bíblia. A lei são os mandamentos de Deus, ela é boa, mostra a vontade de Deus e principalmente expõe nosso pecado, mostra que a gente não consegue cumprir. A lei nos desespera, mostra que precisamos de ajuda. E o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, a promessa de Deus, sem condições, salvação de graça em Jesus Cristo. O Evangelho não exige, ele dá. Lutero falava da alegria de sair da condenação da lei
para a graça do Evangelho. Faz todo sentido. E a tal teologia da cruz? Parece um conceito denso. Mas a ideia central é que Deus se revela de um jeito inesperado, paradoxal, especialmente na cruz de Cristo. O que para o mundo parece fraqueza, sofrimento, derrota, ali é que Deus mostra seu poder e amor de verdade, vencendo o pecado e a morte. Contrastando com uma teologia da glória. Isso. Que seria buscar Deus na força humana, na razão, no sucesso, na glória do mundo. A teologia da cruz ensina humildade a reconhecer nossa dependência, encontrar Deus na fraqueza, no sofrimento. Como ele dizia, Deus cria do nada, transforma pecador em santo. Com essas ideias todas consolidadas, e depois de queimar a bula do Papa, o confronto final era questão de tempo. Inevitável. A excomunhão oficial veio em janeiro de 1521, e o imperador Carlos V, que era um católico fervoroso, chamou Lutero para comparecer na Dieta Imperial, uma assembleia dos príncipes lá em Worms. A ideia era que ele se retratasse publicamente. E aí temos a cena famosa da defesa dele perante o imperador. Exatamente. Imagina a cena. Lutero diante do imperador, de toda a nobreza alemã, com uma pilha dos livros dele na frente. Pressionado a negar tudo, ele pediu um dia para pensar e aí deu a resposta final. Aquela que ficou para a história. Sim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão evidente, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Que coragem! Defender a consciência individual ligada à Escritura contra todo o poder estabelecido. E a reação do imperador? Foi declarar Lutero herege e fora da lei. Basicamente, qualquer um podia matá-lo sem ser punido. A vida dele corria perigo real. Mas ele escapou, né? Com uma ajuda providencial. Sim, no caminho de volta de Worms, ele foi sequestrado por cavaleiros. Mas era um plano do protetor dele, o Frederico Sábio, príncipe da Saxônia. Levaram ele escondido para o castelo de Wartburg. E ele ficou lá quase um ano, disfarçado de Cavaleiro Jorge. Isso. E nesse tempo de reclusão forçada, ele fez algo monumental. A tradução do Novo Testamento para o alemão. Exatamente. Um trabalho incrível. Usando o texto grego original, do Erasmo, ele traduziu para um alemão que o povo entendia, um alemão forte. Saiu em 1522 e o impacto foi, nossa! Não só ajudou a padronizar a língua alemã, mas colocou a Bíblia, a fonte da autoridade protestante, na mão do povo. E enquanto Lutero estava lá escondido em Wartburg, o movimento de reforma continuou lá fora, né? Ganhando força, até se radicalizando em alguns pontos. Com certeza. Em Wittenberg e outros lugares a coisa acelerou. Padres casando, monges e freiras largando os conventos, a missa sendo mudada, imagens sendo retiradas das igrejas às vezes na marra. Surgiram outros líderes também, querendo ir mais rápido. E os príncipes alemães começando a apoiar o movimento, né? Por fé e por política também, imagino. Sim, viam uma chance de ter mais autonomia em relação ao Papa e ao Imperador. Por isso, Lutero teve que voltar para Wittenberg em 1522 para tentar colocar ordem na casa, moderar os excessos. E ele conseguiu acalmar os ânimos? Conseguiu em parte. Ele tinha muita autoridade, mas ele mesmo implementou mudanças grandes. Defendeu que não precisava de bispos como antes. As igrejas precisavam era de pastores. E ele mesmo, depois de incentivar outros, casou em 1525 com a Catarina von Bora, uma ex-freira. Aquele ato ajudou a criar a imagem do pastor protestante casado, com família, né? Tem até a citação dele, bem humana. Sim, acorda-se pela manhã e encontra-se um par de tranças sobre o travesseiro que não estavam lá antes. Mostra essa normalização da vida do clero. E ele mexeu na liturgia também. Muito. Introduziu o alemão no culto, garantiu que o povo recebesse o pão e o vinho na ceia, que era uma demanda antiga, e colocou a pregação da palavra de Deus no centro de tudo. A missa deixou de ser vista principalmente como um sacrifício. Mas essa ideia de liberdade cristã que ele pregava teve umas consequências bem trágicas também, né? Como na Guerra dos Camponeses. Esse foi um capítulo bem difícil.
Entre 1524 e 1525, os camponeses em várias regiões da Alemanha se revoltaram. Eles sofriam muito com impostos, servidão, e se inspiraram um pouco na fala do Lutero sobre liberdade, sobre todos serem sacerdotes, para justificar suas exigências sociais e econômicas. E como Lutero reagiu a isso? No começo, ele até mostrou simpatia pelas queixas deles contra os nobres. Mas quando a coisa virou violência, com saques, mortes, aí Lutero reagiu com uma fúria imensa. Publicou aquele panfleto com um título chocante. Contra as hordas ladras e assassinas dos camponeses. Brutal. Ele chamou os príncipes para esmagarem a rebelião sem dó, usando a espada para restaurar a ordem. E a repressão foi terrível, morreu muita gente, talvez até 100 mil camponeses. Quais foram as consequências disso para o Lutero e para o movimento? Foram grandes. Muitos camponeses se sentiram traídos. Viram Lutero como aliado dos opressores. Alguns voltaram para o catolicismo, outros foram para movimentos mais radicais, como os anabatistas, que pregavam o batismo só de adultos e muitas vezes uma separação maior entre igreja e Estado. E isso acabou aproximando ainda mais Lutero dos príncipes, né? Sim, consolidou essa dependência. A visão de Lutero era: a igualdade em Cristo é espiritual. Não significa revolução social ou política aqui na Terra. Para implementar a reforma, ele precisava do apoio das autoridades. Entendi. E como a situação se desenrolou depois, nos anos seguintes, já pensando no legado e na política? Lutero morreu em 1546, certo? Isso. Antes disso, em 1530, teve a Confissão de Augsburgo, que o Melanchthon, colaborador dele, apresentou ao imperador. Era uma tentativa de mostrar a fé luterana de um jeito mais calmo, mas o imperador rejeitou. E os príncipes luteranos formaram uma liga para se defender. A Liga de Esmalcalda, em 1531, uma aliança militar mesmo, contra as forças católicas. E isso levou a décadas de guerra religiosa, na verdade. E é bom lembrar que os últimos anos do Lutero não foram só de glória, né? Tiveram controvérsias. Sim, as fontes falam do temperamento difícil dele, da linguagem muito agressiva contra quem discordava, papistas, anabatistas, e infelizmente, no final da vida, escritos muito duros e antissemitas contra os judeus. E também o apoio que ele deu ao casamento bígamo de um príncipe aliado. O biógrafo Byington o descreve como um velho, irascível, petulante, rabugento, mas ressalta que isso não diminui o impacto histórico gigante dele. Exato, as falhas pessoais existem, mas a transformação que ele iniciou é inegável. E essa divisão religiosa na Alemanha acabou sendo oficializada, né? Sim, depois de muita guerra, veio a Paz de Augsburgo, em 1555. Um acordo meio tenso, mas um acordo. Foi estabelecido aquele princípio, cuius regio eius religium, ou seja, de quem é a região, dele é a religião. Cada príncipe podia escolher entre catolicismo e luteranismo para o seu território. Mas só esses dois, né? Outros protestantes, como calvinistas ou anabatistas, ficaram de fora. Exatamente. E isso consolidou a divisão na Alemanha e ajudou o luteranismo a se firmar no norte e a se espalhar para a Escandinávia. Então, para a gente amarrar, voltando àquelas 4 perguntas lá do início, a reforma luterana deu respostas que definiram o protestantismo clássico. Isso. Recapitulando. 1. Como a pessoa é salva? Resposta: não por obras, só pela fé em Cristo. Sola fide. 2. Onde está a autoridade religiosa final? Não na igreja ou tradição, mas só na Bíblia, só na Escritura. 3. O que é a igreja? Não é a hierarquia, é toda a comunidade de crentes, onde todos são sacerdotes, o sacerdócio universal. E 4. Qual a essência da vida cristã? Não é fugir do mundo, mas servir a Deus em qualquer trabalho útil, seja secular ou religioso. Essas 4 respostas, com foco na graça, na fé, na Escritura e em Cristo, são o coração do movimento que Lutero começou e que moldam muito do protestantismo até hoje. O impacto dele foi, sem dúvida, imenso. Foi além da religião. Influenciou cultura, política, a sociedade ocidental de um jeito que a gente sente até hoje. E isso me leva a uma última provocação para quem nos ouve. Manda. Essa ideia de Lutero de que qualquer trabalho honesto é uma vocação sagrada, um jeito de servir a Deus aqui no mundo,
Será que essa valorização do trabalho secular, fora da igreja, não ajudou a moldar a nossa visão moderna de trabalho, de propósito? Talvez até a estrutura da nossa sociedade? Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para a gente fechar. A forma como a gente vê o trabalho hoje, com certeza tem ecos dessa mudança lá atrás. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo mergulho em fontes importantes. Até lá, pessoal! Deus abençoe a todos os ouvintes.